Ela estava pendurada. Cada segundo parecia o último. Só Deus sabe como aquela mulher foi parar ali. A corda rangia, prestes a arrebentar, e lá embaixo o rio fervia de piranhas famintas. No instante em que percebi que ela ia cair, eu fiz algo que até hoje mal consigo acreditar. Se você está aqui, é porque essa história precisa ser ouvida. Se inscreve no canal e comenta de qual cidade você me assiste. Era uma quarta-feira. Tinha saído de Anápolis carregado de insumos agrícolas com destino a Palmas. A previsão era chegar na sexta de manhã, mas a chuva atrasou tudo. Choveu 3 dias seguidos naquela semana, coisa rara para junho. As estradas vicinais viraram lamaçal e a BR-153 estava num vai-não-vai danado. Caminhão pesado não perdoa pista molhada. Eu estava sozinho, como sempre. Faz 8 anos que minha mulher, a Dulce, me deixou. Não por mal. Foi cansaço mesmo. Cansaço de dormir sozinha, de jantar sozinha, de acordar e ver minha cadeira vazia na mesa. Ela tentou. Deus sabe que ela tentou. Mas chega uma hora que o amor não aguenta a ausência. Ela refez a vida, casou de novo, mora em Goiânia com o marido e a filha dele. Eu não guardo rancor. Guardo só um silêncio que pesa, sabe? Um vazio que a estrada nunca conseguiu preencher. Meus filhos cresceram longe de mim. O Lucas trabalha num banco em São Paulo. A Mariana faz faculdade de veterinária em Uberlândia. A gente se fala por mensagem, às vezes uma ligação rápida no aniversário. Mas não tem proximidade. Não tem aquela coisa de pai e filho que se conhece de verdade. Eles me respeitam, eu acho, mas não me conhecem, e talvez seja melhor assim, porque o Beto que eles veem nas fotos de família antiga não é o mesmo que dirige esse caminhão hoje. O homem que eu me tornei é mais duro, mais calado, mais acostumado com a própria companhia. A cabine do caminhão virou minha casa. Tem uma foto da Dulce ainda colada no painel, meio desbotada pelo sol. Tem um terço pendurado no retrovisor que minha mãe me deu antes de morrer. Tem uma garrafa térmica sempre cheia de café e um rádio velho que só pega AM. É pouco, mas é meu. A estrada é minha rotina, meu refúgio e minha prisão. Acordo cedo, dirijo o dia inteiro, paro para comer algo rápido em qualquer lugar, durmo no acostamento ou num posto quando dá, e recomeço tudo no outro dia. Tem gente que romantiza a vida de caminhoneiro, fala de liberdade, de aventura, de conhecer o país, mas a verdade é outra. A verdade é solidão, é passar semanas sem uma conversa de verdade, é ver a paisagem mudar pela janela e sentir que nada muda dentro de você. É carregar peso, literal e emocional, de um lado para o outro, sem nunca descarregar o que pesa no peito. Naquela noite de junho, eu estava exausto. Tinha dirigido quase 12 horas com 2 paradas rápidas. A chuva tinha dado uma trégua, mas o céu ainda estava carregado, pesado, daquele jeito que parece que vai desabar de novo a qualquer momento. O cheiro de terra molhada entrava pela janela entreaberta, misturado com o diesel que vazava de algum lugar do motor. Precisava dar uma olhada nisso, mas ia deixar para Palmas. Passei por Porangatu, já era quase meia-noite. A cidade estava quieta, só os postos de gasolina abertos e alguns botecos nas beiras da estrada. Pensei em parar, tomar um café, esticar as pernas, mas estava ansioso para chegar logo. Quanto mais rápido eu entregasse aquela carga, mais rápido podia pegar outro frete e seguir em frente. Parar significava pensar, e pensar para mim era perigoso. Foi quando vi a placa. Rio das Almas, 15 quilômetros. Conhecia o lugar. Um rio pequeno, mas bonito, que cortava a região. Algumas propriedades rurais ao redor, nada muito movimentado. Tinha uma ponte velha de concreto que sempre me deixava meio apreensivo. Não pela estrutura, mas pelo isolamento. Aquele trecho da estrada era deserto. Sem iluminação, sem casas por perto, só o mato fechado dos 2 lados e o barulho da água correndo lá embaixo. A chuva voltou de repente.
Não foi aquele chuvisco fino, foi um temporal que parecia ter sido guardado o dia inteiro para desabar de uma vez. Os limpadores do para-brisa não davam conta. Eu mal conseguia enxergar a faixa amarela no asfalto. Reduzi a velocidade, acendi os faróis altos e segui devagar, rezando para não cruzar com outro caminhão na contramão. Foi então que o farol pegou algo estranho na beira da estrada. Um carro, parado, meio escondido atrás de uma árvore grande, quase dentro do matagal. Não era um carro quebrado. Tinha as luzes apagadas, mas dava para ver que estava em bom estado. Um sedã escuro, vidros fumê, placa suja de lama. Parecia proposital. Parecia que estava ali para não ser visto. Meu instinto gritou: segue em frente, Beto. Não se envolve, não é problema teu. Mas alguma coisa me fez tirar o pé do acelerador. Talvez porque, no fundo, eu ainda acreditasse que o mundo podia ser menos cruel do que parecia. Ou talvez porque a solidão estava me deixando maluco e qualquer sinal de movimento humano chamava minha atenção. Não sei. Só sei que reduzi mais ainda, quase parando, e olhei pelo retrovisor. Foi quando ouvi um grito, abafado pela chuva, distante, mas era um grito de uma mulher. Meu coração disparou. Olhei para o carro novamente. Nada. Ninguém. Só a chuva batendo no capô, escorrendo pelos vidros fechados. Respirei fundo. Não se mete, Beto. Pode ser armação. Pode ser assalto. Eu já tinha ouvido histórias. Caminhoneiro que para ajudar e é assaltado, tem o caminhão roubado, às vezes até coisa pior. A estrada ensina a gente a desconfiar, a não acreditar em aparências, a seguir em frente e não olhar para trás. Mas o grito veio de novo, dessa vez mais nítido, mais desesperado. Socorro! Merda! Parei o caminhão no acostamento, deixei o motor ligado e peguei a lanterna que ficava debaixo do banco. Minha mão tremia, não sei se era medo ou adrenalina. Abri a porta, a chuva me encharcou em segundos. O frio cortava, mas não era isso que me incomodava. Era o silêncio entre os gritos, como se alguém tivesse tapando a boca dela. Andei na direção de onde vinha o som. Saí da estrada, entrei no mato, a lanterna iluminando o caminho. Galhos arranhavam meu rosto, a lama grudava nas botas. Passei pelo carro abandonado, olhei dentro, vazio. Mas o banco de trás estava revirado, tinha uma bolsa caída no chão, roupas espalhadas, sinais de luta. Meu estômago embrulhou. Continuei andando. O som da água ficava mais alto. Estava chegando perto do rio. E foi quando a lanterna iluminou a margem que eu vi. Marcas de pneu, frescas. Alguém tinha descido até ali, provavelmente com um jipe ou algo do tipo. Pegadas na lama, várias, pelo menos 3 ou 4 pessoas. E restos de corda cortada jogados no chão. Apontei a lanterna para o rio. E foi aí que meu mundo parou. No meio da água, amarrada a uma estrutura improvisada de madeira velha e estacas enfiadas no leito do rio, tinha uma mulher. Jovem. Talvez uns 20 e poucos anos. Cabelo escuro grudado no rosto pela chuva. Olhos arregalados, cheios de terror. Ela estava suspensa acima da superfície, mas a água subia rápido por causa da chuva. E embaixo dela, na água escura e agitada, tinha movimento. Piranhas, dezenas delas, girando, esperando. E então eu vi o sangue. Um corte na perna dela, não muito fundo, mas o suficiente. Pingava devagar na água. As piranhas batiam umas nas outras, mordiam a madeira, pulavam tentando alcançar. A água subia mais um dedo, mais um pouco. Logo ela estaria dentro. Ela me viu. Nossos olhos se encontraram. E ela sussurrou com a voz rouca de tanto gritar. Me ajuda, por favor, eu não quero morrer assim. Naquele momento eu entendi. Aquilo não era acidente, aquilo era uma execução. Fiquei parado ali com a lanterna tremendo na minha mão, tentando processar o que meus olhos estavam vendo. Não era possível, aquilo não podia ser real, mas era.
A mulher amarrada, as piranhas esperando, o sangue pingando como um cronômetro marcando os minutos finais da vida dela. "Me ajuda!" Ela gritou de novo, dessa vez mais alto, com desespero puro na voz. "Eles vão voltar. Se você não me tira daqui agora, eu vou morrer. Eles vão voltar." As palavras me atingiram como um soco no estômago. Olhei ao redor. A escuridão da mata parecia ter olhos. A chuva abafava qualquer som que não fosse o rio e os trovões ao longe. Podia ter gente observando. Podia ter alguém esperando para ver se ela realmente morreria, ou para garantir que ninguém interviesse. Meu primeiro instinto foi correr de volta para o caminhão, ligar para a polícia e sair dali o mais rápido possível. Deixar que as autoridades resolvessem. Mas aí eu olhei para ela de novo. Vi o corte na perna sangrando mais. Vi a água subindo. Vi as piranhas cada vez mais agitadas, mordendo a madeira podre que as sustentava. E eu soube, com absoluta certeza, que se eu saísse dali para buscar ajuda, quando eu voltasse só encontraria restos. Tá bem, gritei de volta, tentando soar mais confiante do que me sentia. "Eu vou te tirar daí, mas você precisa ficar calma, entendeu? Não se mexe muito." Ela assentiu, mas eu vi que estava tremendo, não apenas de frio. Era pânico puro. O tipo de medo que paralisa, que faz a pessoa perder o controle. Se ela entrasse em pânico e se debatesse, as cordas podiam ceder mais rápido, ou ela podia escorregar. E seria o fim. Corri de volta para o caminhão. Minha cabeça girava tentando pensar em alguma solução. Precisava de corda. Precisava de algo para cortar as amarras dela. Precisava ser rápido. A chuva não dava trégua e o rio continuava subindo. Abri o compartimento de ferramentas atrás da cabine. Tinha uma corda de reboque grossa e resistente. Peguei ela e minha faca de trabalho, aquela que eu usava para cortar lona e abrir caixas. Não era grande, mas era afiada. Teria que servir. Voltei correndo pela mata, escorregando na lama, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando cheguei na margem de novo, a situação tinha piorado. A água já tinha subido mais uns 5 centímetros. Os pés dela estavam quase tocando a superfície. As piranhas sentiam. Estavam enlouquecidas, saltando, mordendo tudo ao redor. "Eu vou amarrar essa corda em mim e entrar aí", gritei para ela. "Quando eu cortar as cordas, você segura em mim com tudo que você tiver de força, entendeu?" Eles cortaram fundo nos meus pulsos. Ela gritou de volta, e eu pude ver as lágrimas misturadas com a chuva no rosto dela. "Eu não sei se consigo segurar." Meu sangue gelou. Se ela não conseguisse se segurar, ambos cairíamos na água. E aí não sairíamos vivos. Mas não tinha escolha. Amarrei a corda na minha cintura bem apertada e a outra ponta num tronco grosso e firme na margem. Testei. Aguentaria meu peso. Tinha que aguentar o dela também. Entrei na água. O frio me cortou como lâminas. A água estava gelada, muito mais do que eu esperava. A correnteza era forte, puxava minhas pernas. Eu afundava na lama do fundo a cada passo. As piranhas perceberam minha presença imediatamente. Senti algo roçar na minha perna. Depois outra coisa. Estavam se aproximando, testando. "Rápido!" a mulher gritou. "Por favor, rápido!" Avancei com dificuldade. A água já estava na altura do meu peito. A estrutura de madeira onde ela estava amarrada ficava a uns 4 metros da margem. Parecia uma armadilha medieval. Estacas enfiadas no fundo do rio, tábuas velhas amarradas, formando uma espécie de plataforma suspensa. As cordas que prendiam ela passavam por argolas enferrujadas pregadas na madeira. Quem quer que tivesse feito aquilo tinha planejado com calma, com crueldade. Quando finalmente cheguei perto dela, pude ver o estado em que estava. O rosto machucado, um hematoma roxo embaixo do olho esquerdo. Os pulsos sangrando onde as cordas cortavam a pele. A perna com o corte aberto, provavelmente feito de propósito para atrair os peixes. E nos olhos dela, um terror que eu nunca tinha visto antes.
Como você se chama? Perguntei enquanto subia na estrutura de madeira, tentando fazer ela se concentrar em outra coisa que não fosse o pânico. Ana, ela respondeu, a voz tremendo. Meu nome é Ana. Ana, eu sou o Beto. Eu vou te tirar daqui, tá me ouvindo? Falei olhando nos olhos dela. Mas você precisa confiar em mim. Quando eu cortar essas cordas, você vai cair um pouco para frente. Eu vou te segurar. Não deixa o medo te dominar, entendeu? Ela assentiu, mas eu via que ela estava no limite. Mais alguns minutos e ela desmaiaria, ou entraria em choque. Comecei a cortar a primeira corda, a que prendia o pulso direito dela. A faca era afiada, mas a corda estava molhada e grossa. Tive que serrar várias vezes. A madeira embaixo dos meus pés gemia com o nosso peso. As piranhas pulavam mais alto agora. Uma delas chegou a bater na minha bota. A primeira corda se rompeu. O braço dela caiu solto, sem força. Ela gemeu de dor. Provavelmente estava com a circulação cortada fazia tempo. Aguenta firme, Ana, gritei. Falta pouco. Fui para a segunda corda, a do pulso esquerdo. Minha mão tremia. Parte era o frio, parte era o medo. Eu sabia que a qualquer momento aquela estrutura podia ceder. Ou alguém podia aparecer, ou as piranhas podiam me atacar de verdade. Cortei. A segunda corda se rompeu. Agora só faltavam as dos tornozelos, mas essas eram mais complicadas. Eu teria que me abaixar, mergulhar as mãos na água, bem perto de onde os peixes estavam. Ana, quando eu cortar essas, você vai cair, mas eu vou te segurar pela cintura, entendeu? Não entra em pânico. Ela não respondeu. Apenas fechou os olhos e começou a rezar baixinho. Palavras que eu não conseguia entender direito, mas que saíam como um sussurro desesperado. Uma oração. Um pedido. Respirei fundo e mergulhei a mão na água. Senti imediatamente uma fisgada, dor aguda. Algo tinha mordido minha mão. Gritei, quase larguei a faca. Puxei a mão para fora instintivamente. Estava sangrando. 3 marcas pequenas, mas profundas. As piranhas tinham me encontrado. Beto! Ana gritou, abrindo os olhos arregalados. Tá tudo bem! Menti. Tá tudo bem! Mas não tava. A água ao meu redor começava a ficar turva. Meu próprio sangue estava atraindo mais peixes. Eu tinha segundos, não minutos, segundos. Mergulhei a mão de novo, dessa vez mais rápido, mais decidido. Peguei a faca com força e comecei a serrar a corda do tornozelo direito dela. Senti mais mordidas. Uma na mão, outra no braço. Eram pequenas, mas ardiam como fogo. Eu sabia que se eu caísse naquela água, seria devorado em minutos. A corda cedeu. Uma perna livre. Faltava uma. A última. A que decidiria se a gente sairia vivo ou não. Fui para a última corda. Minha visão começava a ficar turva. Não sei se era a dor, a adrenalina ou o medo. Mas eu via tudo meio embaçado. Cerrei a corda com desespero. Mais rápido, mais forte. Senti mais mordidas, mas nem registrava mais onde. Só sabia que tinha que cortar aquela maldita corda. E então aconteceu o pior. A faca escorregou da minha mão, caiu na água, afundou, sumiu entre as piranhas. Não! Gritei. Não, não, não! Ana começou a chorar. Soluços altos, desesperados. A gente vai morrer, ela disse. A gente vai morrer aqui. Minha mente entrou em pânico. Sem a faca, eu não tinha como cortar a última corda. E sem cortar a última corda, ela continuava presa. A água já lambia os tornozelos dela agora. As piranhas mordiam a madeira logo abaixo, esperando. Só mais alguns centímetros e ela estaria dentro. Olhei ao redor. Tentei pensar. Tinha que ter alguma coisa, alguma solução. Foi quando vi um pedaço de metal enferrujado, preso numa das tábuas da estrutura. Parecia um prego velho, grande, entortado. Arranquei ele com as 2 mãos. Não era uma faca, mas tinha uma ponta. Podia funcionar. Mergulhei na água de novo e comecei a furar a corda com o prego, serrando de um lado para o outro.
A corda era grossa, resistente, mas estava molhada e o metal, mesmo enferrujado, conseguia desfiar as fibras aos poucos. Mais mordidas, mais dor. Meu braço estava em fogo. Eu via vultos escuros se movendo ao redor das minhas mãos submersas. Ouvia os dentes delas batendo, sentindo o gosto do sangue, esperando o momento de atacar de verdade. A corda começou a ceder. "Tá quase!" gritei. "Aguenta, Ana!" Mais um puxão, mais uma serrada, e a corda se rompeu. Ana caiu para frente. Eu a segurei pela cintura com força, puxando ela para cima, para o meu peito. O peso dela quase me derrubou. A estrutura de madeira gemeu alto, rangeu e uma das estacas começou a se soltar do fundo do rio. "Segura em mim!" gritei. "Segura com tudo que você tem!" Ela enlaçou os braços fracos ao redor do meu pescoço. Eu comecei a andar de volta para a margem, puxando a corda que estava amarrada na minha cintura. A correnteza puxava a gente para o fundo. A água estava agora na altura do meu pescoço. As piranhas atacavam minhas pernas, meus pés, tudo o que conseguiam alcançar. Eu só pensava, mais um passo, só mais um. Não para, não cai, mais um. O fundo do rio era instável. A lama sugava meus pés. Cada passo era uma luta. Ana estava pesada, inerte, desacordada, talvez. Eu não sabia. Só sabia que não podia soltar ela. Finalmente, meus pés tocaram algo mais firme. A margem. Puxei a corda com as últimas forças que tinha e saí da água, arrastando Ana comigo. Caímos os dois na lama da beira, encharcados, sangrando, exaustos. Fiquei ali deitado, olhando para o céu escuro, a chuva caindo no meu rosto. Meu corpo inteiro doía. Minhas mãos latejavam, eu tremia violentamente, não sei se de frio ou choque. Ana tossiu, cuspiu água. Estava viva. Virei para ela. Os olhos dela estavam abertos, fixos em mim. E então, pela primeira vez desde que a encontrei, ela falou com uma voz clara. "Eles vão te matar também agora. Você não devia ter me salvado." E foi nesse momento que eu ouvi o som de um motor se aproximando, faróis cortando a escuridão da estrada. Alguém estava vindo. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Peguei Ana pelo braço e a puxei para dentro do mato, longe da margem do rio. Ela gemeu de dor, mas não resistiu. Estava fraca demais para isso. Nos arrastamos pela lama, por baixo de arbustos espinhosos, até ficarmos escondidos atrás de um tronco caído coberto de musgo. O som do motor ficava mais alto. Não era um carro comum. Era algo pesado. Uma caminhonete, talvez uma Hilux ou Amarok. O tipo de veículo que gente com dinheiro usa para circular por estradas de terra e mostrar poder por onde passa. Apaguei a lanterna. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles poderiam ouvir. Coloquei a mão sobre a boca de Ana, não para sufocá-la, mas para garantir que ela não faria barulho. Ela entendeu. Seus olhos arregalados me diziam que ela sabia exatamente quem estava chegando. A caminhonete parou na beira da estrada, próxima de onde eu havia deixado meu caminhão. As portas se abriram, passos pesados na lama. Vozes masculinas. "O caminhão tá aqui", disse uma voz grossa, arrastada. Alguém parou. "Filho da puta", respondeu outra voz, mais jovem, mais nervosa. "Eu disse que era para fazer isso mais longe. Disse que alguém podia passar. Cala a boca, vamos ver se ela ainda tá lá." 3 homens. Consegui ver as silhuetas deles contra a luz dos faróis da caminhonete. Um alto, largo, provavelmente o dono da voz grossa. Outro mais baixo, magro, e um terceiro que ficou para trás, encostado na caminhonete fumando. Todos vestiam roupas escuras. Um deles carregava algo que parecia uma lanterna grande. O outro tinha algo na cintura. Uma arma. Não consegui ver direito, mas pelo jeito que ele mantinha a mão perto do corpo, era uma pistola. Eles começaram a descer em direção ao rio. A lanterna cortou a escuridão, iluminando o caminho que eu tinha feito. As pegadas na lama, os galhos quebrados, tudo levava direto até a margem. "Olha isso", disse o baixinho apontando para o chão.
Alguém entrou aqui. E saiu também, completou o grandão. Olha as marcas de arrasto. Eles chegaram na margem. A lanterna iluminou a estrutura de madeira no meio do rio. Vazia, as cordas cortadas balançando na correnteza. O sangue ainda visível na água, mesmo com a chuva. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Ela não está aqui, disse o baixinho, a voz agora carregada de pânico. Cadê ela? Cadê a menina? Alguém tirou ela, respondeu o grandão, e eu pude sentir a raiva na voz dele. Alguém tirou ela e deve ter levado. O caminhoneiro, disse a terceira voz, a do homem que tinha ficado na caminhonete. Ele tinha se aproximado agora e eu consegui vê-lo melhor. Usava um chapéu de couro, o tipo que fazendeiros ricos usam. E tinha uma postura diferente, mais ereta, mais confiante. Era ele quem mandava. Tem que ser o caminhoneiro. O caminhão tá ali. Ele deve ter ouvido os gritos dela. E agora? Perguntou o baixinho. O que a gente faz? O homem do chapéu acendeu um cigarro. A brasa iluminou brevemente o rosto dele. Uns 50 anos, barba grisalha, olhos fundos. Tinha uma cicatriz que ia da sobrancelha até a bochecha esquerda. Não era alguém que você esquecia. Procurem o caminhão. Ele disse calmamente, quase entediado. Se ele levou ela, não deve ter ido longe. Ainda estão por aqui. Os outros dois começaram a se mover. Subiram de volta para a estrada, as lanternas varrendo o mato ao redor. Eu pressionei mais Ana contra o chão, cobrindo ela com meu corpo. Podia sentir ela tremendo embaixo de mim, ou talvez fosse eu tremendo. Não dava mais para saber. Checa dentro do caminhão, ordenou o grandão. Eu vou olhar ao redor. Um deles subiu na cabine do meu caminhão. Ouvi o barulho da porta abrindo. Coisas sendo reviradas. Minha mochila, meus documentos. Minha vida sendo vasculhada por mãos criminosas. O outro começou a andar pelo acostamento, a lanterna iluminando a mata. Ele se aproximava, cada vez mais perto. Eu podia ouvir a respiração dele. Pesada, ofegante, ele estava nervoso também. A lanterna passou a poucos metros de onde estávamos. Eu vi a luz iluminando as folhas acima da minha cabeça. Fechei os olhos instintivamente, como se isso pudesse me tornar invisível. Ana apertou minha camisa com os dedos fracos. Ela estava rezando de novo. Um murmúrio baixo, desesperado. Não tem ninguém aqui, gritou o homem, finalmente desistindo. Só mato. Olha melhor, respondeu o do chapéu. Eles não podem ter ido longe. Ela estava quase morta. O homem da lanterna resmungou algo, mas obedeceu. Começou a andar mais devagar, iluminando cada canto, cada arbusto. Passou tão perto que eu podia sentir o cheiro de suor e fumaça de cigarro vindo dele. Meu corpo todo estava tenso. Se ele olhasse direto para onde estávamos, nos veria, não tinha dúvida. Mas ele não olhou. Continuou andando. A lanterna se afastou. E finalmente voltou para a estrada. Nada, disse ele frustrado. Nem sinal. Então eles foram para outro lugar, concluiu o do chapéu. Checou os arredores da ponte? Vou checar agora. Eles se afastaram, caminhando estrada abaixo em direção à ponte sobre o Rio das Almas. Suas vozes foram sumindo aos poucos, engolidas pela distância e pelo som da chuva. Fiquei ali parado, sem me mexer, por longos minutos. Não confiava no silêncio, não confiava em nada. Já tinha visto gente esperar escondida, fingir que foi embora, só para pegar a vítima desprevenida quando ela achava que estava segura. Ana sussurrou no meu ouvido. Eles não vão desistir. Nunca desistem. Quem são esses homens? Perguntei baixo, virando a cabeça para ela. Ela demorou para responder. Quando falou, a voz saiu trêmula, carregada de medo e algo mais. Algo que parecia vergonha, ou culpa. O do chapéu é o Geraldo. Geraldo Tavares. Ele é dono de metade das terras aqui na região. Tem fazendas, garimpos, madeireiras, manda em tudo. Nos políticos, na polícia, nos juízes. Tudo que acontece aqui, ele sabe. Tudo que ele quer, ele consegue. E os outros?
Capangas. Ele tem vários. Esses são só 2, mas tem mais. Sempre tem mais. Engoli seco. Não gostei do que estava ouvindo. E você? O que você fez para esse homem te colocar amarrada num rio cheio de piranhas? Ana fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto sujo de lama. Eu denunciei ele. Eu tinha provas. Documentos, gravações. Ele estava desviando dinheiro público, comprando ouro de garimpo ilegal, mandando matar gente que atrapalhava os negócios dele. Eu trabalhava na prefeitura de Porangatu. Tinha acesso a tudo. Juntei tudo durante meses e mandei para a Polícia Federal. Achei que ia ser diferente. Achei que, dessa vez, alguém ia fazer alguma coisa. Ela abriu os olhos de novo e me encarou. Mas não fizeram. Os federais que receberam a denúncia devolveram tudo para ele. Avisaram ele. E ele veio atrás de mim. Senti um aperto no peito. Conheci histórias assim. O Brasil tá cheio delas. Gente corajosa, que tenta fazer a coisa certa e acaba pagando com a própria vida. Gente que confia no sistema e descobre que o sistema é parte do problema. Eles me pegaram ontem de manhã, continuou Ana, a voz falhando. Eu estava saindo de casa para trabalhar. Me jogaram dentro de uma caminhonete, me levaram para um galpão velho, longe de tudo. O Geraldo estava lá. Ele me bateu. Me perguntou se eu tinha cópia das provas, se eu tinha mandado para mais alguém. Eu disse que não, que tinha sido só aquilo. Ele não acreditou, me bateu mais. E então ele disse que ia me dar uma morte que ninguém ia esquecer. Uma morte que servisse de aviso para qualquer um que pensasse em fazer o mesmo. Ela começou a soluçar, não conseguia mais segurar. Ele disse que as piranhas iam me comer viva, que quando me encontrassem eu ia servir de exemplo. Que todo mundo ia saber o que acontece com quem mexe com ele. Abracei ela, não sabia o que dizer, não tinha palavras para um horror daquele tamanho. Mas você está viva, falei finalmente. E enquanto você estiver viva, ainda tem chance de fazer ele pagar. Ana balançou a cabeça, desesperada. Você não entende. Ele controla tudo. Se a gente for para a polícia, eles vão me entregar de volta para ele. Se a gente tentar fugir, ele tem gente em todas as estradas. Ele vai achar a gente. E quando achar, vai matar nós 2. Você deveria ter me deixado lá, Beto. Pelo menos só eu morreria. Não fala isso. É a verdade. Você não me conhece, não me deve nada. Por que você fez isso? Fiquei em silêncio. Não tinha uma boa resposta. Talvez porque eu estivesse cansado de passar a vida inteira fugindo da família, das responsabilidades, das escolhas difíceis. Ou talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha a chance de fazer algo que realmente importava. Algo que ia além de mim mesmo. Porque estava certo, respondi simplesmente. E porque se eu não fizesse, não ia conseguir mais me olhar no espelho. Ana me olhou nos olhos por um longo momento. E então, pela primeira vez, ela esboçou algo parecido com um sorriso. Fraco, triste, mas um sorriso. Você é louco, Beto. Eu sei. O som de um motor nos interrompeu. A caminhonete estava voltando. Eles tinham terminado de vasculhar a ponte e estavam retornando. Ele não está aqui, ouvi a voz do baixinho. Deve ter fugido enquanto a gente estava descendo no rio. Pega a placa do caminhão, ordenou o Geraldo, e tira a foto dos documentos que estavam dentro. Quero saber quem é esse filho da puta até amanhã de manhã. Senti meu estômago afundar. Eles tinham meus documentos, meu nome, meu endereço, tudo. E agora? Perguntou o grandão. A gente vai atrás? Não, respondeu Geraldo. E eu pude ouvir ele subindo na caminhonete. Deixa ele ir, já sei quem é. Ele não vai longe, e quando eu achar ele, vou dar um jeito que ele vai desejar nunca ter parado nessa estrada. O motor roncou. A caminhonete deu ré e saiu em alta velocidade, os pneus cantando no asfalto molhado. Ficamos ali, escondidos, por mais 15 minutos, só para ter certeza de que tinham ido embora mesmo. Só quando o silêncio voltou a ser total, só o som da chuva e do rio é que eu me atrevi a me mover.
Levantei devagar, ajudando Ana a ficar de pé. Ela mal conseguia se sustentar. Os ferimentos nos pulsos e na perna sangravam. As roupas encharcadas pesavam nela. Ela precisava de cuidados médicos urgentes. Vamos para o meu caminhão, disse. Eu tenho um kit de primeiros socorros. Vou limpar esses ferimentos e então a gente decide o que fazer. Eles vão te achar, Beto, ela repetiu. Eles têm seus documentos. Eu sei. Mas primeiro a gente cuida de você. Depois a gente pensa no resto. Voltamos para a estrada com cuidado. O caminhão continuava lá, portas abertas, minha mochila revirada jogada no banco. Tudo revirado, mexido, violado. Senti uma raiva subir. Uma raiva que eu não sentia há muito tempo. Ajudei Ana a subir na cabine. Ela se jogou no banco exausta. Peguei o kit de primeiros socorros que ficava embaixo do banco e comecei a limpar os ferimentos dela. Água oxigenada, gaze, esparadrapo. Não era muito, mas tinha que servir. Enquanto eu trabalhava, Ana olhava pela janela, perdida em pensamentos. Ele vai mandar gente atrás de você, ela disse de repente. Vai descobrir onde você mora, onde sua família mora. Vai usar isso contra você. Minha família não tem nada a ver com isso. Para ele tanto faz. Ele usa o que tiver que usar. Terminei de enfaixar a perna dela e olhei nos olhos dela. Então o que você sugere que a gente faça? Ana respirou fundo. Pela primeira vez desde que a tirei daquele rio, ela parecia estar realmente pensando, processando, planejando. A gente precisa sumir, ela disse. Pelo menos por alguns dias, até eu pensar em alguma coisa. Eu ainda tenho cópias das provas. Não aqui, mas eu sei onde estão. Se a gente conseguir chegar lá, talvez a gente consiga usar isso contra ele. Onde? Goiânia. Eu deixei tudo guardado com uma amiga. Pendrives, documentos, tudo. Ela nem sabe o que tem ali. Só pediu para guardar para mim. Goiânia. Eram umas 5 horas de viagem dali. Talvez menos se eu forçasse. Mas era arriscado. A estrada principal passava por várias cidades pequenas. Geraldo podia ter gente esperando. Podia ter avisado a polícia local para me parar. Podia ter armado barreiras. Tá bem, decidi. A gente vai para Goiânia. Mas não pela estrada principal. A gente pega as vicinais. Vai demorar mais, mas é mais seguro. Ana assentiu. Liguei o caminhão. O motor roncou. Fiel como sempre. Olhei para o retrovisor uma última vez, para a estrada escura e vazia atrás de mim. E então comecei a dirigir. Não fazia ideia do que estava me metendo. Não fazia ideia de que aquela noite era só o começo. E que em poucos dias minha vida inteira ia desmoronar. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina quando peguei a primeira estrada vicinal à direita, uns 10 quilômetros depois da ponte. Era uma estrada de terra batida, estreita, cheia de buracos. O tipo de lugar que a maioria dos caminhoneiros evita, principalmente de noite e com tempo ruim. Mas era exatamente por isso que eu escolhi esse caminho. Se Geraldo Tavares mandasse gente me procurar, iam checar primeiro as rodovias principais, os postos de gasolina, os pontos de parada conhecidos. O caminhão chacoalhava violentamente a cada buraco. Ana gemia baixinho a cada solavanco, segurando o braço ferido contra o peito. Eu tentava desviar dos piores buracos, mas na escuridão e com a visibilidade ruim, era quase impossível. Desculpa. Eu dizia toda vez que passávamos por um trecho pior. Não, sei que está doendo, mas a gente não pode voltar para a estrada principal agora. Eu aguento, ela respondia, mas a voz saía fraca, trêmula. Estava claro que ela não aguentava muito mais. Precisava de um médico, precisava descansar. Mas não tínhamos essa opção. Dirigi em silêncio por quase 1 hora. A estrada vicinal serpenteava por entre fazendas abandonadas, plantações de soja que se estendiam até onde a vista alcançava, e pequenos trechos de cerrado preservado.
De vez em quando, passávamos por uma casa isolada, uma luz fraca na janela, cachorros latindo ao longe. Vida simples, pacata, alheia ao horror que tínhamos acabado de viver. Foi Ana quem quebrou o silêncio primeiro. Você tem família, Beto? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei alguns segundos sem responder, tentando decidir o quanto devia compartilhar. Tenho, respondi finalmente. 2 filhos, Lucas e Mariana. O Lucas trabalha em São Paulo, a Mariana está na faculdade em Uberlândia. E sua esposa, ex-esposa, a Dulce, a gente se separou faz 8 anos. Por causa da estrada? Assenti, mesmo sabendo que ela mal podia me ver na penumbra da cabine. Eu passava mais tempo longe do que em casa. No começo ela entendia, dizia que era temporário, que quando a gente juntasse um dinheiro, eu ia poder fazer fretes mais curtos, ficar mais perto. Mas o temporário virou permanente. E um dia, ela simplesmente cansou. Não posso culpar ela. Ninguém casa para viver sozinho. Ana ficou quieta por um momento, processando. Você sente falta? Todos os dias, admiti. E era verdade. A solidão da estrada tinha me consumido aos poucos, transformado em algo que eu mal reconhecia. Mas eu não sei mais viver de outro jeito. A estrada virou minha casa, meu refúgio, minha prisão. Seus filhos sabem onde você está agora? Não. A gente não se fala muito. Umas mensagens de vez em quando, uma ligação no aniversário. Mas não tem proximidade. Eles cresceram sem mim. Viraram adultos sem mim. Eu perdi isso tudo. Senti minha voz falhar no final. Não gostava de falar sobre isso. Doía demais. Mas alguma coisa em Ana me fazia querer ser honesto. Talvez porque ela tinha acabado de passar pelo pior momento da vida dela e eu sentisse que devia a ela alguma verdade em troca. E você? Perguntei, mudando o foco. Tem família? Ana olhou pela janela. A chuva tinha parado completamente agora. E a lua cheia começava a aparecer entre as nuvens, iluminando fracamente a paisagem. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Ela disse a voz distante. Câncer. Foi rápido. 3 meses do diagnóstico até o fim. Meu pai não aguentou. Começou a beber. Perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu tudo. Eu fui morar com uma tia em Porangatu. Terminei o ensino médio, consegui um emprego na prefeitura. Meu pai morreu 2 anos depois. Cirrose. Encontraram ele num quarto de pensão, sozinho. Sinto muito. Eu também. Mas a vida segue, né? A gente aprende a seguir em frente, mesmo quando não quer. E por que você decidiu denunciar o Geraldo? Perguntei. Você devia saber que era perigoso. Ana riu. Um riso amargo, sem humor. Eu sabia. Mas eu estava cansada de ver tanta podridão e não fazer nada. Cansada de ver gente rica ficando mais rica enquanto gente pobre morria de fome. Cansada de ver político roubando, madeireiro destruindo, garimpeiro envenenando os rios. Eu tinha as provas ali, na minha frente, todos os dias. E eu pensava, se eu não fizer nada, quem vai fazer? Mas você podia ter feito de forma anônima, enviado as provas sem se identificar. Eu tentei, mas ninguém leva a sério denúncia anônima. Eles precisam de testemunha, de alguém que assine embaixo, que vá depor. Então, eu assinei, coloquei meu nome, achei que ia ser protegida. Que a Polícia Federal ia me colocar em algum programa de proteção. Mas não fizeram nada, absolutamente nada. Senti a raiva na voz dela, uma raiva justa, uma raiva que eu compartilhava. E agora? Perguntei. Você ainda quer lutar contra ele? Mesmo depois do que ele fez com você? Ana me olhou. Mesmo no escuro, eu podia ver a determinação nos olhos dela. Mais do que nunca, ela disse. Ele tentou me matar, Beto. Me deixou amarrada num rio para ser comida viva por piranhas. Se eu deixar isso passar, se eu fugir e sumir e fingir que nada aconteceu, ele ganha. E eu não posso deixar ele ganhar. Admirei a coragem dela, mas também tive medo. Medo do que isso significava para mim
que agora estava envolvido. Medo do que Geraldo Tavares podia fazer quando descobrisse que eu tinha arruinado o plano dele. Continuamos dirigindo. A estrada vicinal eventualmente se conectou com outra um pouco melhor, asfaltada, mas cheia de remendos. Passamos por um vilarejo pequeno, talvez umas 20 casas no máximo, tudo escuro e silencioso. Um posto de gasolina fechado, uma igrejinha com a cruz iluminada no alto, uma praça com um coreto velho e bancos de concreto quebrados. A gente precisa parar em algum lugar, disse Ana de repente. Eu não estou aguentando mais. Olhei para ela, o rosto pálido, suor na testa apesar do frio, os olhos vidrados. Ela estava no limite. Tem um motel uns 20 quilômetros daqui, falei. Conheço o lugar. É meio escondido, discreto. A gente pode parar lá algumas horas, você descansa, a gente limpa melhor esses ferimentos. E se eles acharem a gente? Não vão achar. Não essa noite. Eles estão procurando na estrada principal. E mesmo que estejam procurando aqui, não vão imaginar que a gente parou. Vão achar que seguimos direto. Ana hesitou, mas finalmente concordou com a cabeça. Ela realmente não tinha escolha. Se continuássemos assim, ela ia desmaiar. E se ela desmaiasse, eu não saberia o que fazer. 20 minutos depois, avistei a placa desbotada. Motel Estrela do Sul, 2 quilômetros. Era um lugar simples, desses que ficam na beira de estrada secundária e atendem principalmente caminhoneiros e casais que querem privacidade. Eu já tinha ficado lá algumas vezes ao longo dos anos. O dono era um senhor velho, discreto, que não fazia perguntas. Entrei no estacionamento. Havia apenas mais 2 carros ali. Um Gol velho e um Corsa. Nada que chamasse atenção. Estacionei o caminhão no canto mais escuro, longe da recepção. Espera aqui, disse para Ana. Vou alugar um quarto e volto para te buscar. Ela assentiu, fechando os olhos. Estava exausta. Desci do caminhão e caminhei até a recepção. Era uma construção simples, paredes descascadas, uma porta de vidro embaçado. Entrei. O velho Sebastião, o dono, estava sentado atrás do balcão assistindo a um jogo de futebol na TV. Ele levantou os olhos quando me viu e sorriu. Boa noite, seu Beto. Fazia tempo que não passava por aqui. Pois é, seu Sebastião. Ando corrido. Preciso de um quarto para essa noite. Claro, claro. Ele pegou uma chave de um gancho na parede. Quarto 5. Lençóis limpos, toalhas, água quente. Precisa de mais alguma coisa? Hesitei. Precisava de coisas para tratar os ferimentos de Ana, mas não podia ser direto demais. Não podia levantar suspeitas. Tem algum kit de primeiros socorros aí? Machuquei a mão arrumando a lona do caminhão. Nada sério, mas preciso limpar. Sebastião olhou para minha mão. Eu tinha enrolado um pano sujo em volta das mordidas, mas o sangue tinha atravessado. Isso aí não parece pouca coisa não, meu filho. Mas tem um kit aqui sim. Ele abriu uma gaveta e tirou uma caixa de primeiros socorros surrada. Leva aí. E se precisar, tem uma farmácia que abre cedo em Cristianópolis, uns 15 quilômetros daqui. Obrigado, seu Sebastião. Paguei em dinheiro. Não queria usar cartão. Não queria deixar rastro. Peguei a chave e o kit e voltei para o caminhão. Ana tinha adormecido, a cabeça inclinada contra a janela, a respiração pesada. Balancei ela de leve. Ana, a gente chegou. Vem, vamos para o quarto. Ela abriu os olhos devagar, desorientada. Ajudei ela a descer. Ela mal conseguia andar. Tive que segurá-la pela cintura, praticamente carregando ela até o quarto. O quarto era simples, uma cama de casal, um banheiro minúsculo, uma TV velha pendurada na parede. Mas era limpo e tinha um cheiro de desinfetante que pelo menos dava alguma sensação de higiene. Deitei Ana na cama com cuidado. Ela gemeu quando o corpo tocou o colchão. Os ferimentos deviam estar ardendo. Vou limpar isso direito agora, falei, abrindo o kit de primeiros socorros. Vai doer um pouco, mas é necessário. Ela assentiu, fechando os olhos. Comecei pelos pulsos.
Tirei as ataduras improvisadas que eu tinha feito no caminhão. A pele em volta das cordas estava cortada, em carne viva, começando a inchar. Limpei com água oxigenada. Ana gritou, mordendo o lábio para não gritar mais alto. Desculpa, desculpa, eu repetia. Já tá quase. Depois fui para a perna. O corte era mais profundo do que eu tinha pensado. Ia precisar de pontos, mas eu não tinha como fazer isso. Fiz o melhor que pude, limpando, desinfetando, enfaixando bem apertado para estancar o sangue. Quando terminei, Ana estava tremendo, não de dor, mas de choque. O corpo dela finalmente processando tudo o que tinha acontecido. Você precisa tomar um banho, falei. Tirar essa lama toda vai te ajudar. Eu não consigo ficar em pé sozinha. Eu te ajudo. Vou deixar você no chuveiro e fico do lado de fora. Se precisar, grita. Ajudei ela até o banheiro. Abri o chuveiro, regulei a temperatura, ajudei ela a tirar as roupas encharcadas e sujas. Tentei não olhar, dar alguma privacidade, mas era impossível não ver. Os hematomas pelo corpo. As marcas de soco no rosto, a evidência física da violência que ela tinha sofrido. Deixei ela embaixo da água quente e fechei a porta. Fiquei ali parado do lado de fora, ouvindo o som da água caindo, os soluços baixos dela. Ela estava chorando, finalmente deixando sair tudo que tinha segurado. Enquanto esperava, liguei meu celular. Tinha desligado antes de entrar na estrada vicinal, com medo de ser rastreado. Mas agora precisava checar se tinha alguma mensagem importante. 37 chamadas perdidas, 15 mensagens. Meu coração disparou. A primeira mensagem era do Lucas, meu filho. Pai, você tá bem? Me liga quando puder. A segunda era da Mariana. Pai, umas pessoas ligaram aqui procurando você. Disseram que era urgente. Quem são essas pessoas? O estômago revirou. Eles já tinham achado meus filhos. As outras mensagens eram de números desconhecidos. Você cometeu um erro, Beto. Devolve a menina e a gente esquece que isso aconteceu. Você tem até amanhã de manhã, depois disso sua família paga também. A última mensagem tinha sido enviada há 15 minutos. Era uma foto. Minha casa em Anápolis, com um carro preto estacionado na frente. Alguém estava lá, vigiando, esperando. Senti as pernas fraquejarem. Sentei na cama, a cabeça girando, isso estava escalando rápido demais. Não era mais só sobre mim e Ana, era sobre minha família agora, sobre gente que eu amava e que não tinha nada a ver com isso. A porta do banheiro se abriu. Ana saiu envolta numa toalha, o cabelo molhado, pingando. Ela me viu segurando o celular, a expressão no meu rosto. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz cheia de medo. Mostrei as mensagens. Ela leu em silêncio, a cor sumindo do rosto. Eu disse, ela sussurrou, eu disse que eles iam atrás da sua família. O que eu faço? Perguntei, e pela primeira vez em muito tempo, minha voz saiu desesperada. O que eu faço, Ana? Ela se sentou do meu lado, ainda segurando a toalha. Por um longo momento, ficamos ali, dois estranhos unidos por uma decisão que nenhum de nós tinha pedido para tomar. A gente termina o que começou, ela disse finalmente. A gente pega as provas em Goiânia, a gente expõe tudo. É a única forma de proteger sua família. Enquanto a gente ficar escondido, eles vão continuar ameaçando. Mas se a gente mostrar para o mundo o que o Geraldo fez, ele não vai poder tocar em ninguém sem se incriminar mais ainda. E se não der certo? Ana me olhou nos olhos. Aí a gente vai ter tentado. Pelo menos isso. Respirei fundo. Ela tinha razão. Fugir não ia resolver. Ia só adiar o inevitável. Peguei o celular e escrevi uma mensagem para o Lucas e para Mariana. Estou bem. Não atendam nenhuma ligação de número estranho. Não abram a porta para ninguém. Vou explicar tudo em breve. Eu amo vocês. Enviei. Desliguei o celular novamente. Ana se deitou na cama, exausta. Em poucos minutos, ela estava dormindo. A respiração pesada, o corpo finalmente descansando. Eu fiquei sentado ali, olhando pela janela.
O céu tinha aberto. A lua cheia iluminava o estacionamento vazio. Tudo parecia calmo, pacífico, mas eu sabia que era mentira. A tempestade estava só começando. E eu não fazia ideia se iríamos sobreviver a ela. Não consegui dormir. Fiquei sentado na única cadeira do quarto, encostado na parede, olhando Ana dormir. Ela se mexia muito, gemia baixinho, prendia a respiração de repente e acordava assustada antes de perceber onde estava e voltar a dormir. Pesadelos. Eu conhecia bem aquele tipo de sono. Já tinha passado noites assim, depois que a Dulce foi embora. Noites em que o cérebro não descansa porque está processando dor demais. A cada meia hora eu levantava, ia até a janela e espiava pelas frestas da cortina. O estacionamento continuava vazio. Os mesmos 2 carros, nenhum movimento suspeito, mas eu não relaxava. Sabia que Geraldo Tavares tinha recursos, tinha gente, e homens assim não desistem fácil. Peguei meu celular algumas vezes, pensando em ligar para os meus filhos, ouvir as vozes deles, ter certeza de que estavam bem, mas não podia. Qualquer ligação podia ser rastreada. Qualquer contato podia colocá-los em mais perigo ainda. Então só ficava ali, olhando para a tela preta, imaginando o que eles deviam estar sentindo. Lucas devia estar preocupado, mas provavelmente tentando ser prático, pensando em soluções, ligando para a polícia talvez. Ele sempre foi assim, mesmo criança. Quando a mãe chorava porque eu tinha perdido um aniversário ou uma formatura dele, era ele quem enxugava as lágrimas dela e dizia que estava tudo bem. Um menino que virou homem rápido demais porque o pai não estava lá para deixar ele ser criança. Mariana devia estar assustada. Ela sempre foi mais sensível, mais emotiva. Lembro de uma vez, ela tinha uns 7 anos, eu tinha voltado de uma viagem de 3 semanas. Quando entrei em casa, ela correu para o quarto e trancou a porta. Não quis falar comigo. A Dulce explicou que ela tinha ficado com medo que eu não voltasse mais, que eu tinha ido embora de verdade. Levei 1 hora sentado do lado de fora daquela porta, conversando com ela pelo vão embaixo, prometendo que eu sempre ia voltar. Ela finalmente abriu. Me abraçou tão forte que doeu e chorou no meu colo até dormir. Agora ela era uma mulher adulta, estudava veterinária, tinha namorado, tinha vida própria, mas eu sabia que no fundo ela ainda era aquela menina de 7 anos que tinha medo de ser abandonada. E aqui estava eu, mais uma vez, deixando ela na incerteza. O sol começou a nascer por volta das 5:30, uma luz alaranjada e suave que entrava pelas frestas da cortina e iluminava o quarto aos poucos. Ana ainda dormia, mas mais tranquila agora. O rosto relaxado, a respiração regular. Ela precisava daquilo. Precisava de cada minuto de descanso que conseguisse. Fui até o banheiro e me olhei no espelho pela primeira vez desde que tudo tinha começado. O que vi me assustou. Um homem de 52 anos que parecia ter 60. Olheiras profundas, barba por fazer cheia de fios brancos, cabelo desgrenhado, um corte superficial na testa que eu nem tinha percebido quando tinha acontecido. E nos olhos, um cansaço que ia além do físico. Era um cansaço de alma. Lavei o rosto com água fria. A água saiu marrom das minhas mãos, levando a lama seca do rio. Limpei o corte na testa. Examinei as mordidas das piranhas. Estavam inchadas, avermelhadas, mas não pareciam infectadas. Pelo menos ainda não. Quando saí do banheiro, Ana estava acordada, sentada na cama, olhando para as próprias mãos enfaixadas. Tinha uma expressão vazia no rosto, como se ainda estivesse tentando acreditar que tudo aquilo era real. "Bom dia", falei baixinho, para não assustar ela. Ela levantou os olhos. "É mesmo?" A pergunta me pegou desprevenido. Não tinha resposta para isso. "Você dormiu bem?" Tentei mudar de assunto. Sonhei que ainda estava lá, no rio, amarrada, mas dessa vez ninguém vinha. Eu ficava ali, sozinha, sentindo os peixes mordendo aos poucos. Ela estremeceu.
Quando acordo e vejo que estou viva, não sei se fico aliviada ou se fico com medo do que ainda vai acontecer. Sentei na cama ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. A gente vai para Goiânia hoje. Pega essas provas. E aí a gente decide o que fazer com elas. Você não precisa continuar envolvido nisso, Beto, ela disse me olhando. Você já me salvou. Já fez mais do que qualquer pessoa faria. Eu posso seguir sozinha daqui. E ir para onde? Fazer o quê? Você mal consegue andar. Tá ferida, sem dinheiro, sem documentos. Quanto tempo você acha que vai durar sozinha? Não importa. Eu não posso deixar sua família sofrer por minha causa. As mensagens que você recebeu ontem, eles vão fazer o que prometeram se você não me entregar. Eu não vou te entregar, falei, e a firmeza na minha voz me surpreendeu. E minha família vai ficar bem. Vou dar um jeito de proteger eles. Mas eu não vou te abandonar agora, não depois de tudo. Ana ficou me olhando por um longo momento. Havia algo naquele olhar, gratidão talvez, ou descrença, como se ela não conseguisse entender por que alguém faria aquilo por ela. Por que você se importa? Ela perguntou finalmente. Você nem me conhece. Pensei na resposta. Podia falar sobre fazer a coisa certa, sobre justiça, sobre não deixar um criminoso vencer. Mas a verdade era mais simples e mais complicada ao mesmo tempo. Porque eu passei a vida inteira fugindo, admiti. Fugindo de casa, fugindo da família, fugindo das decisões difíceis. E onde isso me levou? Para uma cabine de caminhão, sozinho, sem ninguém, sem nada que realmente importe. Quando eu te vi naquele rio, quando eu tive que decidir se parava ou se seguia em frente, eu vi uma chance de fazer algo que significasse alguma coisa, de ser alguém melhor do que eu tenho sido. Respirei fundo. Então não é por você. É por mim também. Ana não respondeu. Apenas estendeu a mão e tocou a minha. Os dedos frios, trêmulos, mas firmes. Um gesto pequeno que significava mais do que palavras. Ficamos assim por alguns segundos em silêncio. Então ela retirou a mão e disse: a gente precisa sair daqui. Quanto mais tempo a gente fica parado, mais fácil fica para eles acharem a gente. Ela tinha razão. Ajudei Ana a se vestir. Eu tinha pego algumas roupas limpas da minha mochila no caminhão na noite anterior. Uma camisa de flanela grande demais para ela, mas que servia. Uma calça de moletom que eu usava para dormir. Não era ideal, mas era melhor do que as roupas sujas e rasgadas que ela usava antes. Arrumamos o quarto, apagando qualquer vestígio de que tínhamos estado ali. Levei as ataduras sujas comigo, enroladas num saco plástico. Não podia deixar evidências. Quando saímos, o motel ainda estava quieto. Seu Sebastião dormia na cadeira atrás do balcão. A TV ainda ligada mostrando o noticiário da manhã. Passei direto, deixando a chave na mesa. Não queria acordá-lo. Não queria conversa. O ar da manhã era fresco, limpo, o cheiro de terra molhada misturado com capim. Pássaros cantando nas árvores ao redor. Tudo tão normal, tão pacífico, tão diferente do caos que a gente estava vivendo. Ajudei Ana a subir no caminhão. Ela fez uma careta de dor, mas não reclamou. Liguei o motor. O ronco familiar me acalmou um pouco. Enquanto o motor esquentava, peguei o mapa rodoviário que ficava no porta-luvas. Sim, eu ainda usava mapa de papel. Nunca confiei muito em GPS. E agora estava feliz por isso. GPS podia ser rastreado. Tracei uma rota alternativa para Goiânia. Pegaria estradas vicinais o máximo possível, evitando as rodovias principais. Seria mais lento, mais cansativo, mas mais seguro. Saí do estacionamento devagar, olhando pelos retrovisores. Nada. Nenhum carro nos seguindo. Nenhum movimento suspeito. Peguei a estrada de terra de volta na direção oposta de onde tínhamos vindo. O sol subia no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Uma manhã bonita, o tipo de manhã que em outras circunstâncias eu pararia só para apreciar. Dirigimos em silêncio por quase uma hora.
Ana olhava pela janela, perdida em pensamentos. Eu me concentrava na estrada, nos retrovisores, em cada carro que aparecia ao longe. Foi quando passamos por uma cidade pequena chamada Ipameri que Ana falou: "Preciso ligar para minha amiga, avisar que a gente está indo." "Não pode ligar do seu celular. Eles podem estar monitorando." "Eu sei, mas tem um orelhão ali." Ela apontou para um telefone público na praça principal da cidade. Hesitei. Parar significava risco. Mas ela tinha razão. Precisávamos avisar a amiga. Se chegássemos lá sem avisar e ela não estivesse, teríamos viajado para nada. Estacionei perto da praça. Era uma cidade pequena, talvez 10.000 habitantes. A praça tinha uma igreja de arquitetura colonial, bancos de madeira, um coreto antigo no centro. Algumas pessoas caminhavam, indo trabalhar ou levar filhos para a escola. Vida normal, cotidiano comum. Ana desceu do caminhão com dificuldade. Eu a acompanhei até o orelhão. Ela pegou algumas moedas que eu tinha dado e discou um número. Esperou. Ninguém atendeu. Tentou de novo. Na terceira tentativa, alguém atendeu. Pude ouvir uma voz feminina do outro lado, mas não entendia o que dizia. "Cris, sou eu, a Ana," ela disse, a voz baixa, mas urgente. "Eu tô bem." "Mais ou menos. Olha, eu preciso ir aí pegar aquele pacote que deixei com você. Lembra? Aquele envelope marrom que eu te pedi para guardar?" Silêncio enquanto ela ouvia a resposta. "Eu sei que é cedo, mas é urgente. Muito urgente. Eu vou estar aí umas 2 da tarde. Você vai estar em casa?" Mais silêncio. "Obrigada, Cris. Obrigada mesmo. Eu te explico tudo quando chegar. E, por favor, não conta para ninguém que eu liguei. Ninguém. Nem sua mãe, nem suas amigas, ninguém." Ela desligou e ficou ali parada, segurando o telefone, a mão tremendo. "Deu certo?" perguntei. "Ela vai estar lá. Mas está assustada. Perguntou se eu estava com problemas." "E você disse?" "Disse que ia explicar pessoalmente." Voltamos para o caminhão. Estava prestes a ligar o motor quando vi algo que fez meu sangue gelar. Um carro de polícia, vindo na nossa direção. "Abaixa", sussurrei para Ana. "Abaixa agora." Ela se jogou no chão da cabine, se encolhendo embaixo do painel. Eu fingi que estava mexendo no rádio, casual, natural. O carro de polícia passou devagar pela praça. 2 policiais dentro. O motorista olhava para as pessoas na praça. O outro olhava direto para mim. Nossos olhos se encontraram por um segundo que pareceu durar horas. Ele disse algo para o parceiro. O carro diminuiu ainda mais a velocidade. Merda, eles sabiam. De alguma forma, eles sabiam. Minha mão já estava na chave, pronto para ligar o motor e sair dali o mais rápido possível. Mas isso ia chamar a atenção. Ia confirmar que éramos quem eles procuravam. O carro de polícia parou. O policial que tinha me olhado abriu a porta e começou a descer. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir dali. O policial começou a caminhar na minha direção. Foi quando um homem na praça gritou: "Soldado, soldado, vem cá! Esse cara tentou roubar a bicicleta do meu filho." O policial parou, olhou para mim mais uma vez. Depois olhou para onde o homem estava, segurando um adolescente pelo braço. Ele hesitou, e então virou e foi na direção do homem. Respirei fundo. Era nossa chance. Liguei o motor devagar, sem pressa. Dei ré, saí da vaga e comecei a dirigir na direção oposta do carro de polícia. Não rápido demais. Não devagar demais. Apenas normal. Só quando deixamos a praça para trás e pegamos a estrada de saída da cidade é que Ana se levantou. "Eles quase pegaram a gente", ela disse, a voz trêmula. "Eu sei. Isso significa que o Geraldo já espalhou a notícia, já avisou todas as polícias da região. Provavelmente. A gente não vai conseguir chegar em Goiânia. Eles vão estar esperando a gente." Olhei para ela. "Então a gente vai ter que ser mais esperto do que eles." Mas por dentro, eu sabia que as chances estavam diminuindo a cada minuto. Geraldo Tavares tinha dinheiro, tinha influência,
Tinha gente em todos os lugares. E nós éramos apenas dois fugitivos cansados, feridos, sem recursos. Continuei dirigindo, mas agora cada carro que aparecia ao longe me deixava tenso. Cada pessoa na beira da estrada parecia uma ameaça. Cada curva podia esconder uma barreira policial. E pior, eu estava arrastando Ana para dentro de uma armadilha que talvez a gente não conseguisse sair. Mas não tinha volta agora. A única saída era seguir em frente e torcer para que ainda houvesse alguma justiça nesse mundo. Continue e alongue o próximo 18 de Jean. Capítulo 6, Nas garras do destino. A estrada para Goiânia parecia não ter fim. Cada quilômetro rodado era uma eternidade de tensão. Eu alternava entre estradas vicinais e trechos menores da rodovia, sempre atento, sempre com medo de ver luzes azuis e vermelhas aparecerem no retrovisor. Ana tinha voltado a ficar quieta. Olhava pela janela com aquela expressão distante de quem está presente fisicamente, mas a mente está em outro lugar, provavelmente revivendo o horror do rio, ou pensando no que ainda estava por vir. Eram quase 10 da manhã quando o caminhão começou a dar sinais de problema. Uma tremedeira estranha no volante. Um barulho metálico vindo de algum lugar embaixo. Ignorei no começo, mas o barulho foi ficando mais alto, mais insistente. — O que é isso? Ana perguntou assustada. — Não sei, mas não é bom. Continuei dirigindo por mais alguns quilômetros, torcendo para que fosse algo temporário, mas o barulho piorou, e então veio a fumaça, uma nuvem branca e densa saindo do capô. — Merda! Praguejei, encostando no acostamento. Desliguei o motor e desci. A fumaça saía em jatos. Peguei um pano velho da cabine e abri o capô com cuidado. O vapor quente me atingiu no rosto, queimando. Esperei dispersar um pouco antes de olhar direito. O radiador. Uma mangueira tinha estourado. Água de arrefecimento por todo lado, escorrendo pelo motor, pingando no chão. — Consegue consertar? Ana tinha descido também e estava ao meu lado, olhando sem entender nada. — Consigo, mas preciso de uma mangueira nova, ou pelo menos de algo para improvisar um reparo temporário. Olhei ao redor. Estávamos no meio do nada. De um lado, pasto, do outro mais pasto. Ao longe, uma casa simples de fazenda, mas distante demais para ir a pé, especialmente com Ana ferida como estava. — E agora? Ela perguntou, e eu podia ouvir o desespero crescendo na voz dela. — Agora a gente espera alguém passar e pede ajuda, mas nem eu acreditava que seria tão simples. Aquela estrada era pouco movimentada. Podíamos ficar horas ali esperando. E a cada hora que passava, Geraldo Tavares se aproximava mais. Sentamos na sombra da carroceria do caminhão, esperando. O sol já estava alto, queimando forte. O calor subia do asfalto em ondas visíveis. Cigarras cantavam no capim. O tempo parecia ter parado. — Conta mais sobre você, Ana disse de repente, quebrando o silêncio. — Sobre sua vida antes de tudo isso. Olhei para ela surpreso. — Por quê? Porque eu preciso pensar em outra coisa que não seja em piranhas ou em homens tentando me matar. E porque eu quero te conhecer. Você arriscou tudo por mim. Acho que eu devia pelo menos saber quem você é. Respirei fundo. Não gostava de falar sobre mim, mas entendi o que ela estava sentindo. A necessidade de se agarrar em algo humano, algo normal, em meio ao caos. O que você quer saber? Como você acabou virando caminhoneiro? Por necessidade, respondi buscando na memória. Eu tinha 22 anos quando a Mariana nasceu. O Lucas já tinha 3. Eu trabalhava numa oficina mecânica em Anápolis, ganhando pouco. Mal dava para pagar aluguel, quanto mais sustentar família. Um dia, um caminhoneiro que era cliente da oficina me ofereceu um trabalho. Disse que precisava de alguém para fazer fretes curtos na região. Paguei o curso de direção de caminhão parcelado, tirei a habilitação e comecei. E como foi no começo? Difícil. Eu não conhecia as estradas, não sabia lidar com o caminhão direito. Bati, estraguei carga,
Tomei multa, mas aprendi. E o dinheiro era melhor, bem melhor. Consegui alugar uma casa maior para Dulce e as crianças. Comprei um carro velho para ela. As coisas melhoraram. Mas o trabalho exigia que eu ficasse fora cada vez mais tempo. 1 semana, 2 semanas, 1 mês inteiro às vezes. Quando eu voltava, as crianças tinham crescido, tinham mudado. E eu tinha perdido. Perdi o primeiro passo da Mariana porque eu estava em Mato Grosso. Perdi a apresentação de teatro do Lucas na escola porque eu estava em Santa Catarina. Perdi aniversários, natais, tudo. Fiz uma pausa, a garganta apertando. A Dulce tentou aguentar. Deus sabe que ela tentou, mas chegou uma hora que ela não conseguiu mais. Ela disse que era como ser mãe solteira, mas sem o divórcio. Toda a responsabilidade, toda a solidão, mas com a aparência de ter um marido. E eu não soube o que responder, porque ela estava certa. Ana ficou em silêncio por um momento, processando. Você se arrepende? Todos os dias. Mas não sei se eu teria feito diferente. Na época parecia a única opção. Agora eu vejo que sempre tem escolha. Eu só fiz a errada. E depois que ela te deixou, por que você continuou na estrada? Porque era tudo o que eu sabia fazer. E porque hesitei, buscando honestidade. Porque era mais fácil ficar longe. Ver meus filhos crescidos, quase adultos, sem me conhecer de verdade, doía demais. Então eu dirigia. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais tempo fora, menos eu tinha que encarar o que eu tinha perdido. Você está fugindo até hoje. Tava, corrigi. Até ontem à noite, quando eu te vi naquele rio, alguma coisa mudou. Não sei explicar direito, mas foi como se eu finalmente tivesse uma chance de fazer algo que importasse de verdade. Algo que não fosse só fugir. Ana me olhou com uma intensidade que me desarmou. Você me salvou, Beto. Não só no rio, mas agora também. Só de continuar aqui, de não ter me entregado. Você podia ter feito isso. Podia ter me deixado numa delegacia e voltado para sua vida. Mas não fez. Não podia fazer isso. Mas podia. A maioria faria. Ela tocou minha mão de novo. Você é um homem bom. Melhor do que você acha que é. Não soube o que responder. Fazia muito tempo que alguém dizia algo assim para mim. Talvez ninguém nunca tivesse dito. O som de um motor nos interrompeu. Um carro se aproximava. Uma Kombi velha, branca e enferrujada, com adesivos desbotados de times de futebol. Levantei e acenei. A Kombi diminuiu, hesitou e finalmente parou alguns metros à frente. O motorista era um homem de uns 60 anos, magro, usando boné sujo e camiseta de propaganda de loja de ferragens. Ele baixou o vidro. Pifou, foi? Perguntou, apontando para o caminhão. Mangueira do radiador estourou, respondi, me aproximando. O senhor conhece algum lugar perto onde eu possa comprar uma mangueira nova? Ou algum borracheiro que faça remendo? O homem coçou a barba por fazer, pensando. Tem um posto uns 15 quilômetros daqui. Eles têm oficina. Mas não sei se tem peça para caminhão grande assim. 15 quilômetros. Longe demais para ir a pé. Especialmente com Ana ferida. O senhor poderia dar uma carona até lá? Eu pago. Só preciso comprar a peça e voltar. O homem olhou para Ana, que tinha ficado meio escondida atrás de mim. Olhou para o caminhão. Olhou para mim de novo. Havia desconfiança nos olhos dele. Só você ou ela vai também? Só eu. Ela fica aqui cuidando do caminhão. Ana me olhou, alarmada, mas não falou nada. Tá bom, o homem concordou finalmente. Entra aí, mas eu só posso te deixar no posto. Não posso te trazer de volta. Tenho compromisso. Sem problema. Eu dou um jeito. Olhei para Ana. Ela estava pálida, com medo. Fica dentro do caminhão, falei baixo. Tranca as portas, não sai por nada. Eu volto o mais rápido que puder. E se... Não vai acontecer nada, interrompi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Eu volto, te prometo. Ela assentiu, mas vi o medo nos olhos dela.
O medo de ficar sozinha, o medo de que eu não voltasse, o medo de que eles aparecessem enquanto ela estava vulnerável. Subi na Kombi. O homem deu partida e começamos a andar. Olhei pelo retrovisor e vi Ana subindo no caminhão, fechando a porta. Ela parecia tão pequena, tão frágil ali. Sua esposa. O homem perguntou sem tirar os olhos da estrada. Não, irmã. Ela está doente. Tô levando ela para Goiânia para consultar com um especialista. Não sei se ele acreditou, mas não fez mais perguntas. Dirigimos em silêncio. A Kombi chacoalhava. O motor fazia barulhos estranhos, mas seguia em frente. Eu contava os minutos, ansioso para chegar logo, comprar a mangueira e voltar. Foi quando vi as luzes. Um bloqueio policial à frente. 2 carros de polícia atravessados na estrada. Vários policiais de pé, parando todos os veículos, checando documentos. Meu sangue gelou. "O que é isso?" murmurei. "Blitz", respondeu o homem, desacelerando. "Fazem direto por aqui, procurando droga, contrabando, essas coisas, mas eu sabia que não era blitz comum. Era uma barreira, e estavam procurando alguém específico. Estavam procurando a gente. Um policial acenou para que parássemos. O homem encostou. Meu coração disparou. Minha mente corria, tentando pensar em alguma saída. O policial se aproximou da janela. Jovem, talvez 25 anos. Expressão séria, mão perto da arma. "Bom dia. Documentos, por favor." O motorista entregou a carteira de habilitação. O policial olhou, conferiu, devolveu. Depois olhou para mim. "E o senhor?" Não tinha escolha. Entreguei minha carteira de motorista. Ele pegou, olhou e então fez algo que confirmou meu pior medo. Pegou um rádio e falou: "Tem um Roberto Ferreira aqui. Confirma para mim se tem alguma coisa no sistema." Esperei. Cada segundo era uma tortura. A resposta veio pelo rádio, chiada mas clara. Afirmativo. Roberto Ferreira da Silva, 52 anos, motorista. Tem alerta de busca e apreensão emitido hoje cedo. Suspeito de envolvimento em sequestro. Abordagem com cuidado. Tudo desmoronou. O policial levou a mão à arma e deu um passo atrás. "Senhor, preciso que o senhor desça do veículo. Devagar. Mãos onde eu possa ver." O motorista da Kombi me olhou, assustado, e se afastou o máximo que podia. Não tinha saída. Eu ia ser preso, e Ana ia ficar sozinha, vulnerável, esperando por mim. Esperando por alguém que nunca voltaria. Continue e alongue o próximo 0001. Capítulo 7. O preço da verdade. Desci da Kombi com as mãos levantadas, o coração martelando no peito. 3 policiais se aproximaram, 2 com as mãos nas armas, um terceiro segurando algemas. O sol batia forte nas minhas costas. Sentia o suor escorrendo pela testa, misturado com o medo. "Vira de costas", ordenou o policial mais velho, um sargento pela patente no uniforme. "Mãos na cabeça", obedeci. Senti as mãos ásperas me revistando, procurando armas. Não encontraram nada, claro. Eu nunca tinha carregado arma na vida. O máximo que tinha era aquela faca de trabalho que tinha perdido no Rio. "Onde está a menina?" perguntou o sargento, a voz dura. "A Ana Cristina Souza. Onde você escondeu ela?" "Eu não escondi ninguém", respondi, tentando manter a voz firme. "Eu não sei do que vocês estão falando." "Não faz isso mais difícil do que já é. A gente sabe que você tirou ela do Rio ontem à noite. Tem testemunhas, tem provas. Onde ela está? Testemunhas. Geraldo e os capangas dele deviam ter dado um jeito de plantar uma história, provavelmente dizendo que eu tinha sequestrado Ana, que ela era funcionária deles, que eu tinha ameaçado ela, algo assim. Distorcer a verdade era fácil quando se tinha dinheiro e influência. "Eu quero falar com um advogado", falei, usando o único direito que eu sabia que tinha. O sargento riu, um riso amargo, sem humor. "Advogado? Você acha que está em São Paulo, é? Aqui as coisas funcionam diferente." Ele se aproximou mais, o rosto a centímetros do meu. "Você tem 5 segundos para me dizer onde ela está. Senão, a gente vai ter que usar métodos mais
persuasivos. Conhecia aquele tipo. Policial corrupto, comprado, que fazia o trabalho sujo de gente como Geraldo Tavares. O tipo que vestia uniforme, mas não tinha honra nenhuma. Eu não sei onde ela tá, repeti. Me soltaram aqui faz uns quilômetros. Ela deve ter pegado carona com alguém e ido embora. Não era uma boa mentira, mas era tudo que eu tinha. O sargento acenou para um dos outros policiais. Coloca ele no carro. A gente resolve isso na delegacia. As algemas se fecharam nos meus pulsos. O metal frio mordia a pele. Me empurraram na direção de um dos carros de polícia. Jogaram no banco de trás. A porta bateu com um som definitivo, como o fechar de um caixão. Através da janela, vi o motorista da Kombi sendo liberado. Ele saiu em disparada, provavelmente feliz por ter se livrado de mim. Não o culpava. Ele não tinha nada a ver com aquilo. O sargento entrou no banco da frente, o motorista ao lado dele. O carro arrancou. Os outros veículos da barreira começando a se dispersar também. "Para onde vocês estão me levando?" perguntei. "Você vai conhecer um amigo nosso", respondeu o sargento sem se virar. "Um homem importante que está muito interessado em conversar com você. Geraldo Tavares." Eles iam me levar direto para ele. Comecei a suar frio. Se me levassem até Geraldo, eu estava morto. Simples assim. Ele ia me torturar até eu contar onde Ana estava. E depois ia me matar. Provavelmente jogaria meu corpo em algum lugar onde nunca seria encontrado. E Ana ia ficar sozinha naquele caminhão quebrado, esperando. Por horas, talvez. Até perceber que eu não voltaria. E então o quê? Ela tentaria ir a pé? Pediria carona? Qualquer coisa que fizesse ia colocá-la em perigo. Tinha que fazer alguma coisa. Mas o quê? Estava algemado dentro de um carro de polícia, com 2 homens armados. Não tinha para onde correr. Olhei pela janela. Estávamos pegando uma estrada secundária, não a principal, indo na direção contrária de qualquer cidade, entrando cada vez mais fundo no meio do nada. Isso confirmava. Não iam me levar para delegacia nenhuma. Iam me levar direto para o Geraldo. "Vocês sabem o que ele fez com ela?" Falei de repente. "Vocês sabem que ele deixou aquela menina amarrada num rio cheio de piranhas? Para morrer devagar?" "Cala a boca", rosnou o sargento. "Vocês estão ajudando um assassino. Um homem que mata gente por diversão. E vocês acham que vão sair ilesos disso? Acham que quando isso explodir, vocês não vão cair junto?" Eu disse para calar a boca. O sargento se virou e me deu um tapa forte no rosto. A cabeça bateu contra a janela. Vi estrelas. O gosto de sangue encheu minha boca. Mas eu não podia desistir. Tinha que tentar algo. "A Ana tem provas", continuei cuspindo sangue. "Documentos, gravações, tudo que prova o que o Geraldo anda fazendo. E ela já mandou cópias para jornalistas, para a Polícia Federal, para todo mundo. Quando isso vir à tona, vocês vão ser presos junto com ele. Vão perder tudo. Família, emprego, liberdade. Vale a pena?" O motorista trocou um olhar com o sargento. Vi a dúvida nos olhos dele. Talvez não fosse completamente corrupto. Talvez ainda tivesse alguma consciência. "Ah, não escuta ele", disse o sargento. "É tudo mentira. O Geraldo já explicou. Ela roubou documentos da empresa dele. Está inventando história para se fazer de vítima." "E vocês acreditam nisso?" Insisti. "Vocês realmente acreditam que uma menina de 20 e poucos anos conseguiria enganar a Polícia Federal? Que ela inventaria tudo isso sozinha?" O silêncio que se seguiu foi revelador. Eles sabiam. No fundo, eles sabiam que Geraldo era culpado. Sabiam que estavam do lado errado. Mas o medo, ou a ganância, ou ambos, os mantinha obedientes. Continuamos dirigindo. A estrada ficava cada vez pior. Terra batida cheia de buracos. Árvores fechadas dos 2 lados. Um lugar perfeito para fazer desaparecer alguém. Até que finalmente chegamos a um portão de fazenda. Grande, de ferro forjado, com um brasão no topo. 2 homens armados de cada lado. Capangas, não policiais. O portão se abriu. Entramos. A fazenda era enorme.
pasto que se estendia até onde a vista alcançava. Gado de raça pastando calmamente. Uma sede imponente no topo de uma colina, casa grande de estilo colonial, pintura branca impecável, varanda ampla. E na frente da casa, esperando, estava ele, Geraldo Tavares, mais velho do que parecia na escuridão da noite anterior. Cabelos grisalhos bem cortados, barba aparada, roupa cara, calça de linho, camisa branca, botas de couro, parecia um fazendeiro próspero, respeitável. Alguém que você veria na missa de domingo, cumprimentando todo mundo, doando para a caridade. Mas os olhos eram frios, vazios. Os olhos de alguém que tinha feito coisas terríveis e dormia tranquilo mesmo assim. O carro parou. Os policiais desceram, me puxaram para fora, me arrastaram até onde Geraldo estava. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando como quem examina um animal no matadouro. Roberto Ferreira da Silva, ele disse, a voz calma, quase amigável. O caminhoneiro herói que salvou a donzela em perigo, ele riu, um riso suave que soou mais aterrorizante do que qualquer grito. Você não devia ter se metido, Roberto. Não era sua briga. Agora é. Onde está a menina? Perguntou o sargento. Geraldo levantou a mão, mandando ele calar. Deixa eu conversar com ele primeiro, sozinho. Olhou para os policiais. Vocês podem ir. Eu cuido disso daqui. Os policiais hesitaram. Mas, senhor, eu cuido disso. A voz de Geraldo não mudou de tom, mas havia uma ameaça implícita que fez os dois recuarem. Eles entraram no carro e foram embora, me deixando ali, sozinho com aquele homem. Geraldo caminhou lentamente ao meu redor, as mãos nas costas, pensativo. Você tem filhos, Roberto? A pergunta me pegou de surpresa. Tenho. 2, se não me engano. Lucas, 27 anos, trabalha num banco em São Paulo. E Mariana, 23, estudante de veterinária em Uberlândia. Ele sorriu ao ver minha expressão de choque. Eu sei tudo sobre você, tudo. Sei onde você mora, onde seus filhos moram, sei até onde sua ex-mulher mora. Dulce, não é? Casada de novo com um professor de história. Vivem num apartamento no setor Bueno. Senti o medo me consumir. Ele conhecia tudo. Tinha investigado tudo. Não encosta neles, falei, a voz rouca. Eles não têm nada a ver com isso. Eu sei que não tem, mas você se meteu onde não devia. E agora eu preciso resolver isso. Ele parou na minha frente. Então aqui vai minha oferta. Você me diz onde a Ana tá. Eu vou lá, pego ela, resolvo meu problema. E você vai embora. Volta para sua vida. Nunca mais ouve falar de mim. Sua família fica intacta. Todo mundo segue em frente. E a Ana, o que você vai fazer com ela? Isso não é da sua conta. Você vai matar ela. Geraldo deu de ombros. Ela escolheu o próprio destino quando decidiu me trair. Eu ofereci emprego bom, salário bom. E ela retribuiu me roubando, mentindo, inventando histórias. Agora ela paga o preço. Ela não mentiu. Você é um criminoso, um assassino. E ela tentou fazer a coisa certa. Geraldo me deu um tapa. Forte, mais forte que o do sargento. Caí no chão, as mãos algemadas impedindo de me apoiar direito. O rosto ardia. Você não sabe nada sobre mim. Ele sibilou, a máscara de civilidade finalmente caindo. Nada sobre o que eu construí, o que eu tive que fazer para chegar onde cheguei. Essa menina idiota achou que podia me destruir com uns papéis, com umas gravações. Ela não passa de um mosquito irritante que precisa ser esmagado. Ele me chutou nas costelas. A dor explodiu no meu peito. Tossi, tentando respirar. Última chance, ele disse, se abaixando até ficar na minha altura. Onde ela tá? Olhei nos olhos dele e tomei uma decisão. Eu não vou te contar. Geraldo ficou me olhando por um longo momento. E então sorriu. Um sorriso terrível. Tá bom, você escolheu. Ele acenou para alguém atrás de mim.
2 homens grandes apareceram, me levantaram do chão, começaram a me arrastar para dentro da casa. Vamos começar devagar, disse Geraldo caminhando ao meu lado. Algumas perguntas. Se você não responder, a gente aumenta a pressão. Se mesmo assim você não falar, a gente traz o Lucas aqui. Ou a Mariana. Vamos ver quanto tempo você aguenta ver ele sofrendo antes de abrir a boca. O terror me invadiu. Não era blefe. Ele faria isso. Faria sem hesitar. Me levaram para um galpão nos fundos da casa. Grande, escuro, cheiro de mofo e ferrugem. Tinha ferramentas nas paredes, correntes penduradas no teto, manchas escuras no chão de concreto que podiam ser óleo ou sangue. Me jogaram numa cadeira. Amarraram meus braços e pernas. A corda cortava a pele, mas doía menos que o medo. Geraldo pegou um alicate grande da parede, testou a pressão, abrindo e fechando. O som metálico ecoou no galpão. Vamos começar simples, ele disse. Onde está a Ana? Não sei. Ele suspirou decepcionado. Errado. E então veio a dor. Não vou descrever em detalhes. Não é necessário. Basta dizer que Geraldo Tavares era experiente. Sabia exatamente onde doer mais. Onde deixar marcas permanentes. Onde parar antes de matar. Gritei, chorei, implorei, mas não falei, porque eu sabia que se eu falasse, Ana morreria. E tudo teria sido em vão. Não sei quanto tempo passou. Podia ter sido minutos ou horas. A dor distorce o tempo. Até que finalmente Geraldo parou. Limpou as mãos num pano, jogou o alicate de volta na parede. Você é teimoso, ele admitiu. Mais do que eu esperava. Mas todo mundo tem um limite, e a gente vai achar o seu. Ele acenou para os capangas. Tranca ele aqui. Sem água, sem comida, vamos deixar ele pensar um pouco. Daqui umas horas, a gente volta e tenta de novo. Eles saíram, deixando-me sozinho no escuro. Fiquei ali, sangrando, dolorido, derrotado, mas vivo. E enquanto eu estivesse vivo, ainda havia esperança. Ana estava livre, escondida, segura, pelo menos por enquanto. Fechei os olhos e rezei. Rezei pela primeira vez em anos, para que Ana fosse esperta, para que ela percebesse que eu não voltaria, para que ela fugisse e para que, de alguma forma, ela conseguisse terminar o que começamos, porque eu não ia conseguir mais. Meu papel tinha acabado. Agora era com ela. O que acontece com Ana esperando sozinha no caminhão? Como ela reage quando percebe que Beto não volta? O desfecho da situação de Beto com Geraldo, a virada decisiva que mudará o rumo da história, o encontro final, resolução, a transformação emocional e o novo caminho. Continuo agora alongando e finalizando o capítulo 7, sim. Sim, 009, 21. Capítulo 7. O preço da verdade. Continuação. Não sei quanto tempo fiquei naquele galpão escuro. A dor tinha se espalhado por todo o corpo, latejando em ondas que iam e voltavam. Cada respiração ardia. Cada movimento, por menor que fosse, enviava facadas de agonia pelos nervos. Tentei me concentrar em outra coisa, em qualquer coisa. Pensava nos meus filhos, no Lucas, sempre tão sério, tão responsável. Me perguntava se ele tinha recebido minha mensagem, se estava preocupado, se tinha ligado para a polícia. Pensava na Mariana, tão sensível, tão doce. Será que ela estava com medo? Será que sabia que o pai dela estava em perigo? E pensava na Ana, sozinha naquele caminhão quebrado, esperando. Quantas horas já tinham se passado? 3, 4. Ela já devia ter percebido que algo tinha dado errado, que eu não ia voltar. A pergunta era, o que ela faria? Parte de mim torcia para que ela fugisse. Pegasse carona com alguém, fosse para Goiânia sozinha de algum jeito, pegasse as provas e desaparecesse. Se escondesse onde ninguém pudesse encontrá-la. Mas outra parte de mim, uma parte egoísta e desesperada, torcia para que ela viesse me procurar, para que ela não me abandonasse ali. O som de passos me tirou dos pensamentos.
A porta do galpão se abriu. Luz entrou, me cegando momentaneamente. 2 silhuetas na entrada. Geraldo entrou, seguido de um dos capangas. Ele carregava uma garrafa d'água. Aproximou-se, desenroscou a tampa e bebeu um longo gole na minha frente. Proposital. Cruel. Com sede? Perguntou, sabendo a resposta. Meus lábios estavam rachados, secos, a língua grudada no céu da boca. Tinha tanta sede que doía mais que os ferimentos. Não precisa ser assim, ele continuou, guardando a garrafa. Você só precisa me dizer onde ela está. E isso tudo acaba. Você bebe água, toma um banho, come alguma coisa, descansa e depois vai embora. Mentiroso. Consegui sussurrar. Geraldo riu. Tá certo. Sou mentiroso. Você não vai embora, mas pelo menos morre rápido, sem sofrimento. Uma bala na cabeça e acabou. É melhor do que ficar aqui apodrecendo, não acha? Ele se abaixou, ficando na minha altura. Seus filhos estão bem, sabe? Por enquanto. O Lucas está trabalhando agora mesmo, no banco dele. Nem imagina que o pai está aqui, sangrando, morrendo. A Mariana está na faculdade, assistindo aula de anatomia animal. Vida normal, tudo tranquilo. Ele fez uma pausa. Mas posso mudar isso com um telefonema. Posso mandar gente para São Paulo, para Uberlândia. Posso fazer com que eles sintam o mesmo que você está sentindo agora. Ou pior, você não vai fazer isso, falei, tentando soar convicto. Ia chamar a atenção demais. Ia expor você. Você acha? Acidentes acontecem, Roberto. Atropelamento, assalto que dá errado. Incêndio no apartamento, overdose de remédio, tem 1000 formas de fazer parecer natural. Ele se levantou. Mas eu não quero chegar a esse ponto. Sério, eu não tenho nada contra seus filhos. Contra você também não tinha, até você se meter. Isso é só negócio, nada pessoal. Você deixou uma menina amarrada num rio para ser comida viva, cuspi, e diz que não é pessoal? Ela me traiu. Roubou de mim, inventou mentiras, merecia o que ia acontecer. Ele falava com uma frieza assustadora, como quem discute o tempo. Mas você é só um idiota que estava no lugar errado na hora errada, e que agora está tornando tudo mais difícil do que precisa ser. Ele acenou para o capanga, que se aproximou carregando algo que fez meu sangue gelar. Uma bateria de carro. Cabos, alicates, choque elétrico. Última chance antes das coisas ficarem realmente desagradáveis, disse Geraldo. Onde está a Ana? Fechei os olhos. Respirei fundo e pensei em tudo que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Uma vida inteira de arrependimentos e fugas tinha me levado até aquele momento. Uma decisão. Parar naquela estrada, descer do caminhão, entrar no mato, tinha mudado tudo. E se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse ter seguido viagem, ignorado os gritos, deixado Ana morrer, minha vida seria mais fácil, mais segura, mais vazia. Não. Mesmo com toda a dor, mesmo com todo o medo, eu não me arrependia. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha feito algo que importava. Abri os olhos e olhei direto para Geraldo. Vai se foder. Ele suspirou. Tá bom então, do seu jeito. O capanga conectou os cabos na bateria. Segurou os alicates, as pontas brilhando ameaçadoras. Foi quando ouvimos. Barulho de carro, mais de um, chegando rápido, freando bruscamente. Geraldo franziu a testa irritado. O que é isso agora? Ele foi até a porta, olhou para fora e ficou parado, rígido. Merda! Ele murmurou. Sirenes, várias, vindo de todos os lados. E então uma voz amplificada ecoou pela propriedade. Aqui é a Polícia Federal. Estamos com um mandado de busca e apreensão. Todos os presentes devem sair com as mãos levantadas. Repito, saiam com as mãos levantadas. Geraldo se virou para mim, o rosto contorcido de raiva. O que você fez? Eu não fiz nada, respondi, e era verdade. Não tinha como. Eu estava preso ali fazia horas, mas alguém tinha feito. Ana. De alguma forma, ela tinha conseguido. A porta do galpão se abriu de novo.
Dessa vez eram agentes federais, 3 deles, armados, coletes à prova de bala, expressões sérias. "Mãos na cabeça!" gritou um deles para Geraldo e o capanga. "No chão! Agora!" Eles obedeceram sem escolha. Um dos agentes veio até mim, viu meu estado. "Merda! Chama a ambulância!" gritou para os outros. Depois olhou para mim. "Você é o Roberto Ferreira?" Assenti, fraco. "A Ana tá bem?" Ele sorriu. Um sorriso de alívio. "Ela tá bem. Foi ela quem nos trouxe aqui. Ela e as provas que ela tinha guardado. Conseguimos mandado de prisão para o Geraldo Tavares e outros 6 envolvidos. Tá tudo acabado. Tá tudo acabado." As palavras levaram alguns segundos para se registrar no meu cérebro dolorido. Acabou. A gente tinha conseguido. Senti lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sei se eram de dor, de alívio ou de ambos. Mais agentes entraram. Começaram a me desamarrar, com cuidado, tentando não machucar mais. Paramédicos vieram com uma maca, começaram a avaliar meus ferimentos. Enquanto me carregavam para fora, vi Geraldo sendo algemado, empurrado na direção de um carro da polícia. Ele me olhou. Havia ódio naquele olhar, mas também algo mais: derrota. Pela primeira vez na vida dele, provavelmente Geraldo Tavares tinha perdido. Me levaram até uma ambulância. A luz do sol me cegou depois de tanto tempo no escuro. O ar fresco encheu meus pulmões. Nunca tinha sentido tanta gratidão por algo tão simples. E então eu a vi. Ana. Ela estava ali, ao lado de uma viatura da Polícia Federal, conversando com agentes. Quando me viu, largou tudo e correu na minha direção. "Beto!" Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você tá vivo! Graças a Deus você tá vivo!" Ela tentou me abraçar, mas os paramédicos a seguraram gentilmente. "Calma, moça. Ele tá ferido. Precisa de cuidado." Ana ficou ao meu lado enquanto me colocavam na maca, segurando minha mão. "Eu achei que tinha perdido você," ela disse soluçando. "Quando você não voltou, eu esperei. Esperei horas. E então eu soube que tinha acontecido alguma coisa. Consegui uma carona até a cidade mais próxima. Liguei para minha amiga, pedi para ela trazer as provas. A gente foi direto para o escritório da Polícia Federal em Goiânia. Mostrei tudo. Eles montaram a operação em 4 horas. "Você foi incrível", consegui dizer. "Não, você foi. Você me salvou, não só no Rio, mas depois também. Você aguentou tudo isso por mim." "Não só por você", corrigi. "Por mim também, porque era a coisa certa a fazer." Eles começaram a me colocar dentro da ambulância. Ana subiu junto, recusando-se a me largar. Enquanto a ambulância começava a se mover, olhei pela janela. Vi a fazenda de Geraldo sendo revirada pelos agentes federais. Vi ele sendo colocado no carro de polícia, derrotado. Vi justiça finalmente sendo feita. E percebi algo. Pela primeira vez em 8 anos, desde que Dulce tinha ido embora, desde que eu tinha perdido minha família, desde que a estrada tinha se tornado minha única companhia, eu não me sentia sozinho. Tinha feito algo que importava. Tinha salvado uma vida. Tinha ajudado a derrubar um criminoso. Tinha sido corajoso quando poderia ter fugido. Tinha sido o homem que eu sempre quis ser, mas nunca tinha tido coragem de ser. A ambulância acelerou, levando-nos para longe daquele lugar de horror. Para longe, mas também para perto de um novo começo, de uma nova chance, de uma vida que finalmente valia a pena viver.